Eu tava vendo a Alana, né, com o Lucas, da Evelyn, né, os filhos. E aí, eu não tô chorando não, tá, gente? Eu acordei agora, eu me permiti dormir até tarde hoje. E aí, eu tava vendo assim que ela tava tendo esse cuidado, né, porque é difícil, né, deve ser. Eu nunca passei como mãe, mas eu sou irmã mais velha. Então, essa fase deve ser muito difícil mesmo. Mas vocês acham que é normal vocês acharem o mais velho sem graça porque o pequeno é mais legal? Porque na minha cabeça, eu sempre achei que as pessoas achavam os pequenos mais legais, sabe? Eu sou mais velha, neta mais velha, filha mais velha, sou mais velha de tudo lá em casa. Mas eu sempre achei que todos os pequenos as pessoas achavam mais legais. Se os pequenos falavam algo era mais engraçado. Se os pequenos, porque eu tive primos depois, né? E eu achava que conforme ia ficando velho, ia perdendo a graça para os adultos. Só que eu hoje, como adulta, eu não vejo isso. Tipo, eu tenho 2 sobrinhas. Eu não acho que a Bela é sem graça porque a Duda nasceu. Eu consigo ver as duas iguais, entendeu? Gente, eu lembro que meu primo, ele tem uns 5 anos. Ele é uns 5 anos mais novo que eu, uns 6. A minha irmã é 3 anos. Meu primo deve ser uns 5 anos mais novo que eu. E quando meu primo nasceu, as pessoas meio que cagavam pra mim e pra minha irmã. Tipo, quando eu nasci, eu acho que eu era principal, né? Porque só tinha eu. Depois foi minha irmã. E quando meu primo nasceu, meio que todo mundo cagou, assim, só meu primo. A gente ama meu primo, né? Não tem essa. Mas eles falavam, assim, tudo bem, anos 80 era diferente, 90. E eles falavam, aquele pequenininho. Eu pensava assim, gente, então a gente vai ser jogado no lixo? E hoje, como adulto, eu continuo pensando da mesma forma como eu era criança. Eu não vai virar falar pros outros, porque o pequenininho é mais engraçado, que o pequenininho quando dança é mais bonito, que o pequenininho... Eu imagino que sim, porque eu não vivi isso, né? Eu tive 2 de uma vez, o que é uma loucura. Uma loucura. Imagina, sabe, esse teu bebê? Imagina que você quer, duplica essa situação, multiplica por 2 e vive. Era isso. Mas eu penso assim, sabe o seu primeiro bebê? Então, pensa que ele também está sofrendo. Imagina que o segundo não existe. E você está abandonando aquele seu primeiro bebezinho. Não abandonando, né? Mas você está de saco cheio daquele seu primeiro bebezinho que te fez ser mãe. Então, para a pessoa que é a primeira, é muito difícil. Mesmo sendo uma criança. É uma criança, só uma criança. Não dá para entender. Então, não deixar isso se prolongar, sabe? Eu acho que antigamente a gente não tinha tanto esse cuidado. Eu acho que eu seria essa mãe, porque o bebê, eu gosto mais da fase maior do que bebê. Bebê pra mim é muito complicado. Bebezinho, sabe? A gente meio que não existe mais, né? E quando o maior já interage, então talvez eu seria essa mãe. Tipo, caraca, esse neném não para de chorar. Então eu acho que eu ia me consolar com o mais velho, entendeu? Mas eu sempre acho que... Eu não sei, talvez seja impressão ou coisa da minha cabeça. Eu sempre acho que as pessoas acham os pequenos mais legais, sabe? Tanto que tem essa história de caçulinha, né? Mas enfim, cada pessoa. Só uma dúvida, porque eu vi essa situação da Evelyn e eu pensei, será que as pessoas ficam de saco cheio do grande, gente? Quando eu era pequena, a criação era diferente, né? Não tô falando mal da minha família não, tá, gente? Mas até a seguidora falou que era normal, assim. Um bebê nasceu, aí todo mundo ia visitar o bebê, cagava pro mais velho. Aí, tipo assim, chegavam ao ponto de, às vezes, só presentear quem é mais novinho, sabe? E eu já via coisas assim, às vezes na casa da minha avó, davam muita atenção ao meu primo.
E vocês sabem que eu gosto muito do meu primo, eu sempre falo que ele é como se fosse meu irmão. Mas as pessoas falavam mesmo assim, na cara, você já é grande. Eu pensava assim, pô, mas eu, na minha cabeça, mas eu tenho 6 anos, eu não sou tão grande. Aí tipo, não, mas a sua irmã é pequenininha, Juliana. Aí eu falava, vamos supor, mas eu tenho 5 anos. Tipo, eu não sou tão pequenininha. Só que se falar muito, 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 então se você escuta isso muitas vezes, desde que você era muito pequenininho, tipo, mais novo que os meus, né? Você cresce achando assim, é isso. Então, eu juro, assim, eu tenho muito mentalizado assim na minha cabeça. Tá muito que os pequenos são mais legais que os mais grandes, os maiores. Então, quando eu vejo, tipo, duas irmãs, assim, dançando, eu sempre acho assim, nossa, coitada da grande, vão achar que ela é sem graça. Porque eu acho que achavam isso. Quando eu vejo vários primos, eu penso, devem estar achando só aquele pequenininho ali muito bonitinho. Eu sei que uma galera deve estar escrevendo, você precisa de terapia. Relaxa, gente. De vez em quando eu faço uma sessão outra de terapia. Não é algo que tá acabando comigo, não. Eu só assim, porque eu tava visualizando essa questão que eu tava vendo a Lana chegando em casa. Eu sempre acho isso, porque eu acho que é porque antigamente era assim. E as pessoas falavam na nossa cara, assim, tipo, ai, mas é porque o Bruno é pequenininho. Aí, às vezes, a gente, na minha cabeça, né? Mas a gente também é criança. E a minha irmã, ela tem, acho que 1 ano ou 2 de diferença do meu primo. É muito próximo a diferença. Mas mesmo assim, era feita uma diferença como se fosse muito grande, sabe? Aí eu cresci achando muito. Acho que é porque muita gente gosta de bebezinho, né? Eu acho bonitinho, mas eu me dou muito melhor com criança um pouco mais velha, criança que interage mais. Sempre me dei muito melhor com criança que fala e conversa e brinca, sabe? E o bebezinho não. E aí, acho que a maioria gosta mais de bebezinho mesmo, essa fase bebezinho. E as pessoas acho que se identificam mais. Só que antigamente era meio normal, assim, tô recebendo vários relatos, vários no direct, assim, falavam na minha cara também, seu primo é bebê. Eu ficava assim. E aí, consequentemente, com a minha irmã também era assim. E eu já ouvi uma tia, foi horrível isso, falando. Na verdade, a filha da minha tia falou pra mim. A minha mãe falou lá em casa que a sua irmã é bem mais bonita que você. Aí eu já tinha, né, um ranço de não ser bonita, porque, não sei se é porque eu era muito magrela. Daí eu fiquei meio assim. E eu já tinha ouvido também uns adultos falando, ai, a mais nova é bem mais bonita, né? Gente, porque as pessoas eram assim nas décadas passadas, sabe? Daí tu cresce meio assim, tipo, gente, sou o bagaço da laranja. Mas é isso, Deus me deu gêmeos, pelo menos essa preocupação não tinha. Mas muitas outras. E vou tomar banho, que eu vou sair. Agora sim eu cortei, olha só. Aí, assim, eu olho as minhas fotos da infância e aí eu penso, ah, gente, não era menininha feinha assim não. Os parentes falam besteira. Era bonitinha, poxa. E o meu jeito, né, as pessoas não lembram muito as coisas que eu falava quando eu era muito pequena. E eu, consequentemente, não lembro. Mas pelo meu jeito atual e pelo jeito do Eric, que parece muito com o meu, eu acredito que eu tinha umas tiradas engraçadas como criança. Então eu acredito que eu não era uma criança sem graça, sabe? E aí eu olho as fotos e penso, ah, gente, eu acho que eu me acharia bonitinha, não me acharia sem graça, não. Fala aí, piquenique. Banana molhada. Banana molhada. Já contei a minha história com a Disney pra vocês, acho que num vídeo no canal, mas eu vou contar porque é meio novo, né? Pra pequeno, muita gente chegou depois disso. Eu vou resumir, tá? Quando eu era pequena, talvez pra quem tá chegando agora, vai achar assim, ah, mas, né, é outra realidade muito diferente da minha, então. Quando eu era pequena, o meu pai, ele tinha uma condição muito boa, lá em casa ele tinha uma condição muito boa, até a minha adolescência, assim. E a gente teria condições de ir pra Disney todo ano.
Mas o meu pai, como eu já falei pra vocês, ele não gosta de viajar. E a minha mãe, na época, eram outros tempos, né? Ela não se sentia preparada para viajar só com a gente, por mais que todo mundo ao nosso redor estivesse viajando junto. Porque no nosso meio, no meio que a gente convivia, tanto na escola, no condomínio, os amigos, todo mundo viajava direto. E a gente não, porque meu pai não gostava de viajar. Meu pai viajava só pelo Brasil. Por isso que eu viajei muito pelo Brasil na infância e na juventude. Então eu cresci voltando de férias na escola e todo mundo falando dos brinquedos novos da Disney. E chegava no condomínio e tava todo mundo comentando das coisas novas, das coisas que comprava nos Estados Unidos. Então eu vivenciei as pessoas indo sem ter vivenciado a experiência. E eu queria muito, muito. Pra mim era um sonho muito, muito grande, porque eu queria muito. E por isso que eu sempre falo que o principal, eu sei que você vai ficar chocado, não é o dinheiro, é o querer. Porque quem... Tô contando aqui. Porque dinheiro, a vida muda. Então lá na frente tu consegue. Agora se você não quer, tu não chega a lugar nenhum. Não só com viagem, com sonho, com qualquer coisa. E eu precisava que meu pai tivesse essa vontade. Meu pai não tinha. Eu sei, gente, era um coração duro, porque ele via que eu queria, ele não me levava. E aí eu comecei a sonhar com isso à noite, né? Desde criança, sonhar, dormindo. E aí eu sonhava mesmo dormindo, né? E eu sempre acordava, era igual aquele sonho da história da Xuxa. Eu sempre acordava no meu sonho no avião. Nem no sonho eu conseguia pisar em Orlando. Eu só ia até o avião. E eu sonhei com isso por mais de 10 anos, por mais de 15 anos. E a melhor amiga da minha mãe, ela trabalhava com o marido dela trabalhava com viagens pra Disney. E ela vinha, às vezes, 2, 3 vezes por ano. O marido dela, sei lá, devia vir todo mês quase, né? Porque ele trabalhava com isso. E eles falavam, vão com a gente, vão com a gente. Minha mãe não se sentia segura disso, só ela e a gente, né? E a amiga. E acabava que às vezes chegava na porta assim e não. Na hora minha mãe desistia e a gente nunca ia. E o meu sonho nunca se realizava. Eu lembro que ela deixava o roteiro, né? De todos os dias com a gente, assim, pra gente ir estudando, né? Vamos. E todos os dias, quando chegava na viagem que eu não ia, eu ficava batendo o roteiro, imaginando o que cada um tava fazendo. Aí eu batia a viagem que eu não ia, né? A viagem que eu não fui, eu batia o roteiro em casa. Tipo assim, tal dia, chegaram o Galeão, encontro. Aí eu pensava, todo mundo agora tá chegando o Galeão. Eu fazia isso toda vez que ela deixava roteiro com a minha mãe, tentando convencer minha mãe e meu pai de irem. E aí, gente, eu chorava sozinha. Era muito triste. Eu sei que tem coisa mais triste na vida, tá? Mas lembra que eu era uma criança. Criança não sabe o que existe problemas no planeta Terra. E aí, assim, com certeza a coisa mais triste da vida é morrer, mas eu chorava porque era o meu sonho. Aí eu pegava, ficava assim, imaginando, tipo, hoje eles estão na Universal, hoje eles estão, na época era MGM Studios, né? Aí eu batia, assim, o roteiro, e aí nunca acontecia. Aí o meu pai falou assim, quando você fizer 15 anos, você vai. Aí eu comecei a fazer minha contagem, né, quando chegar a 15 anos. Só que, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Com 15 anos... foi quando meu pai faliu e perdeu tudo. Aí que eu não ia mesmo, aí que eu não ia. E aí esse realmente era o maior sonho da minha vida, junto com conhecer a Xuxa. E eu sonhava. Aí acabou que depois, quando a gente ficou, né, numa situação mais difícil aí, que não tinha como mais. E era pra mim, eu olhava pra trás e falava, meu Deus, a gente teve tudo nas mãos pra gente viver esse sonho. E era o maior sonho, era estar eu, meu pai, minha mãe e minha irmã aqui. Eu sonhava muito com esse momento. Na verdade, esse momento nunca aconteceu, porque nós 4, a gente nunca esteve aqui, porque meu pai nunca veio. A minha mãe já veio diversas vezes, mas comigo, nós todos irmos junto, tal, também não aconteceu. Já encontrei minha mãe aqui, mas foi diferente do que eu sonhei. Mas eu queria falar pra vocês que Deus tem um tempo pra cada um. E depois, quando a gente foi casar, eu e o Paulo, a gente foi escolher a lua de mel. E aí o Paulo falou, você quer ir pra Disney, não é? Aí eu falei, mas quando eu era pequena, eu sempre falava que minha lua de mel seria em Nova York. Aí o Paulo falou, então vamos fazer os dois. Então eu esperei a vida adulta para realizar esse sonho. E aí quando a gente, né, ficou sem dinheiro, porque tudo deu errado, porque acontece, tá? A vida é feita de altos e baixos para algumas pessoas. Às vezes é feita só de baixo e depois altão. Às vezes também é feito só de alto, depois cai e não volta. Mas acontece, por isso que eu falei, não pensa na sua realidade. Porque eu vivi momentos que a minha realidade, eu olhava pra trás e falava assim, não parece que eu fui uma pessoa que tive uma situação boa na minha vida. Quando por muitos anos, né, muitos e muitos anos. Então as coisas mudam. E hoje eu tô aqui em Orlando, tô na Disney no caso, não Orlando, mas
eu já fui pra Disney, parque, 5 vezes. 5 viagens que eu fui pra Disney. E se Deus fez comigo, também pode fazer com você. É só você não desistir. Eu não desisti. É por isso que cada vez que eu venho, eu sou tão grata e eu lembro de tudo isso. Que isso era muito meu sonho. Muito meu sonho. Era muito, muito distante pra mim. Por mais que eu tivesse condições, era difícil porque eu precisava convencer um adulto que não queria de jeito nenhum. Então querer é o principal. Aí agora eu vou... E eu confesso pra vocês que tem algumas coisas que ficam muito marcadas, né, na memória de uma criança. Até hoje, em alguns momentos, alguns desfiles e shows da Disney, eu fico ainda muito emocionada imaginando eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Vocês acreditam? É uma coisinha que ainda fica, sabe? Claro que estou completamente realizada em poder trazer meus piticos, né? Estar aqui com meu marido, com a minha família, né? A família que eu formei. Mas até hoje ainda fica assim dentro de mim. Então, às vezes, você é um pai, é uma mãe que joga aquilo com a barriga. E, cara, você pode viver momentos maravilhosos. É você dar esse pontapé inicial, sabe? É tipo, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Imagina se meu pai soubesse o que ia acontecer. Não sei se ele teria viajado, mas acho que ele teria botado força pra gente ir com a minha mãe só, sabe? Então, se você pode hoje, ou pelo menos acha que pode, sério, não deixa pro dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Muita gente deixou de viajar por causa da pandemia e acabou perdendo até a vida e não foi. Galera, acabou que eu tava contando pra vocês a história dos Estados Unidos e eu vi, parece que eu sou uma louca, porque ele não finalizou o que eu tava falando. Ele não subiu o resto dos stories, então eu fiquei falando pela metade. O que você quer equipar o quê? Aí eu vou terminar os stories porque o Instagram tá tentando subir aquele até agora. E aí, resumindo, quando tiver 15 anos, aí eu deixo. Mas com 15 anos a história foi diferente. 15 anos não dava nem pra ir na esquina. E eu tô querendo falar pra vocês o seguinte, que às vezes a gente deixa pra amanhã. Juliana, mas eu não tenho hoje. Mas se você tem a vontade, você tem tudo. Porque o meu pai, por exemplo, nunca foi. Ele não foi porque não é uma vontade dele. Então, dinheiro, a vida muda. Aí lá na frente você recupera, porque realmente, hoje em dia a minha mãe já foi mais que eu pra Disney. Então, assim, dinheiro você recupera. Dinheiro, às vezes, você começa do baixo, lá em cima você vai ter mais ainda, tu vai conseguir. Agora, se você não tiver a vontade, não só de viajar, mas de vencer em muitas outras coisas, você não vai chegar nunca. Porque você já desiste antes do tempo. E tem um detalhe, às vezes é mais fácil do que você imagina, só que você nunca parou pra pensar. Durante a pandemia eu ouvi tantas histórias tristes de pessoas que falaram que iam deixar pra viajar depois da pandemia. Tipo assim, não depois da pandemia, né? Depois eu vou marcar. E deixaram de marcar naquela época. Em histórias tristes mesmo, que a pessoa faleceu, o companheiro da pessoa faleceu. Às vezes a pessoa sonhava ir com a mãe, não deu tempo. E depois, principalmente na pandemia, eu comecei a não deixar mais ainda as coisas para amanhã. Porque às vezes a gente acha que não dá, mas aí você nunca parou para fazer o cálculo e ver se realmente dá, sabe? Tem momentos que não voltam e você precisa muito entender isso. Tipo, eu sei, não é ser mal agradecida da minha parte, nem nada disso. Sou muito feliz, graças a Deus, de ter a oportunidade de estar aqui com os meus filhos e o meu marido hoje. Mas, por exemplo, ainda me toca o coração um pouco na hora dos fogos e das apresentações, porque sim, até hoje eu imagino como seria eu, meu pai, minha mãe e minha irmã aqui. Então não deixa pra... Tudo na vida você tem que pegar e, tipo, por exemplo, meu sonho é viajar pra Disney. Vai lá, cara, pega um orçamento, fica de olho nas passagens, fica de olho nas oportunidades. Meu sonho é comprar casa própria. Mas às vezes você não para pra ver aquele lugar que eu quero morar, quanto custa? Aonde eu posso economizar? Aonde eu tô gastando sem necessidade? Ou então, eu podia fazer aquele curso, porque de repente com aquele curso eu vou crescer, vou melhorar e as coisas vão dar certo. Eu sei que é muito difícil quando você tá dentro daquela realidade que não te permite ver um passo na frente. Mas você precisa mexer para algo acontecer. Porque se você ficar parado, não vai acontecer. Assim, sabe, Deus vai ajudar, sempre. Mas a gente precisa muito fazer a nossa parte.
Estou no mercado e vim dar uma dica pra vocês. Maravilhosa. Pra quem são marinheiros de primeira viagem ou iniciante. Remédio aqui, consulta seu médico, tá? Mas tem uns remédios aqui muito bons, principalmente pra criança. Tipo, pra adulto também, mas tipo, gripe. Os meninos nem estão com gripe, mas eu sempre levo, porque os daqui são muito bons. E alguns da marca famosa são mais caros, tipo esse xarope aqui, que é pra tosse e garganta, né? Pra noite, pra criança dormir quando tá com a garganta ruim, tosse e tal, não. Ele custa R$ 9,94, mas se você comprar da marca do mercado, ele sai $4, menos da metade, então fica essa dica. Vai. Agora já paguei, agora não tem mais volta. Tu vai nesse estilingue humano. Deve ter lugar pra deixar as coisas ali, né? Senão eles avisariam, né? Deixa aqui. Ó, puxou, a pessoa tá lá no fundo, hein? Ó, agora ele vai soltar a menina, hein? Caraca, ela foi retinha, ela nem virou muita cambalhota, não. Caraca, que maneiro. Tô com vontadinha. Caraca. Quero ir. Que é ir? O que, menino? Tu não vai aguentar. São. Ai, meu Deus. Virou muita cambalhota. Vou falar uma coisa que eu nem sei se vocês vão ficar felizes, mas tô conseguindo gravar vários vídeos, graças a Deus. Vídeos tranquilos, né, que eu gravo com o celular mesmo. E vou gravar um vídeo de comprinhas pra vocês também, tá? Acabei de sair do mercado, comprar um monte de coisa. Mostrar as coisas dos hamburgueros do mês. Muita coisa maneira. E hoje a gente vai testar vários congelados, assim, que a gente achou... Nossa, que maneiro. Tipo, a pizza do Stranger Things a gente vai provar. Outra pizza. Aqui, ó, também tem essas coisas. E tem um monte de congelado maneiro, gente, de lojas maneiras, sabe? Aí a gente vai gravar e em breve estará no canal. Uau! Gente, o último Reels que eu fiz era um meme, tá? É uma piada. Vi que a galera já tá problematizando lá. Essa aqui é a realidade. Chegamos da rua. Que horas são? Meu relógio acabou a bateria. Tipo, deve ser quase 11 horas da noite aqui. 20 para 11. Eles já tem 5 anos aqui. Um tá vendo tablet e o outro tá jogando ali, ó. E a gente tá preparando comida aqui. Tá tranquilo. É só um meme. Tanto que o áudio nem é nosso, né? É um áudio que eu peguei da internet. Poxa, a gente tem que explicar meme. Aqui a gente continua com a alimentação muito saudável. Né? Olha o refrigerante que o Paulo tá tomando. Tu gostou, Henrique? Gente, olha só, pelo menos, eu e o Paulo, eu e o Eric, a gente é mais saudável. A gente tá tomando nossa boa e velha coca, né? Porque tomar... É mole. Eric, você tá com saudade da tua rotina de casa? Tá com saudade de comer legumes em casa, maçã, banana? Tá não? Poxa. Ir pra escola. Ir pra escola, né? Não. Meu Deus. Não tô saudade disso. Não tá não? Só 1%. E você, quantos por cento, Henrique? 0.
Que isso, gente? O que você está sentindo mais saudade lá do Brasil? Nada. Nem das cachorras? Quando a Julieta e a Júcia. E da Magda? Sim, É, né? E da sua professora? sim. E você, Henrique? Tá, o Henrique não quer aparecer porque ele não gosta de filtro. Você tá com saudade das cachorras? Só fala sim ou não. Sim, E da sua professora? sim, E da Magda? sim. É. Fora isso, tá com saudade de mais alguma coisa? Sim. De quê? Da escola. Ah, da escola. Não, mas hoje o Henrique me falou que tava com saudade da cama dele, da casa dele, das cachorras. É, da cama. Ah, Da casa. o Henrique é Não tipo... pode deixar, pode. Vai deixar. Aí vai ficar legal. Você arrotou na cabeça do seu irmão, cara. Que coisa horrível. Henrique. Eu nem... E o Arco falou eu andei. Aí, assim, Conta uma direito. coisa assim, adorando. Aí, Você o andou. papai soltando beijo. Na Não, cara do Eric. não, explica a história. Você tava andando, vai. Aí, gente, o Marco ele no brinquedo muito perdida. Aí era um peido do papai. Aí o Eric chorou todo dia. Até agora o Eric tá chorando. O Eric ficou muito triste quando E descobriu, o né? Eric. Ah. Caiu uma salsicha na cara do Eric. Caiu um pum do papai.